Olá pessoal, meu nome é Filipe, eu sou diretor de marketing da Luz. Hoje eu vou falar com vocês sobre o funil de vendas e prospecção de clientes. Vou dar algumas dicas rápidas para vocês conseguirem vender mais, principalmente para quem tem um ciclo de vendas um pouco mais longo que precisa de negociação, né? Várias reuniões, envio de proposta, até fechar o contrato e fazer uma nova venda. Então, as principais oportunidades para melhorar o ciclo de vendas são: primeiro, controlar o funil por etapa. A gente tem a mania, às vezes, de ficar botando metas no comercial sem pensar onde a gente está errando ou onde a gente pode otimizar o nosso funil de vendas. E segundo, buscar oportunidades ainda melhores, né? Nem todo mundo está apto a negociar com a sua empresa, então por que não, né, não se esforçar mais por oportunidades melhores? Vamos falar primeiro então sobre como controlar o funil por etapa. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que todo processo de vendas é um funil. Como assim? Você depende. Eu dei um exemplo aqui, mas cada empresa tem o seu processo de vendas de forma diferenciada. Nesse caso, primeiro você levanta leads. O que são leads? São contatos. Você transforma esses contatos em oportunidades e aí a partir de reuniões, telefonemas, e-mails, como você quiser, você envia propostas e por último você fecha vendas. E a cada etapa desse funil você vai ter uma perda, né? Você começa com 114 pessoas, mas nem todos eles vão comprar com a sua empresa, eles são potenciais compradores. E chega no final a 20 vendas. Então, quando a gente fala de taxa de conversão do funil de vendas, a gente fala no número de vendas sobre o número de contatos iniciais. Então, nesse caso, eu tive 100 leads e eu fiz uma venda. A minha taxa de conversão do meu funil é de 1%. Se minha meta é fazer 20 vendas, eu preciso pelo menos de 2.000 leads. Isso porque eu não estou falando de otimizar etapas do funil, né? Se eu continuar com a mesma performance que eu estou hoje, com o mesmo ciclo, as mesmas etapas, eu vou precisar de 2.000 leads para fazer 20 vendas. E por que a gente precisa saber que todo processo de vendas é um funil? Porque a cada etapa, como eu falei, a gente tem uma perda. Isso é inerente a um funil de vendas. Você pode otimizar, mas a perda sempre vai existir. E quando você tiver uma queda na sua conversão, você tem que saber em qual etapa certinho está o gargalo que te fez ter aquela queda. Então, a taxa de conversão do funil, como eu falei, ela é vendas sobre leads, né, contatos iniciais. Mas eu vou ter taxas de conversão intermediárias e eu tenho que entender como elas funcionam. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo de funil, dos meus 1.000 contatos iniciais, eu consegui marcar 200 reuniões. Eu tenho uma taxa de conversão de 20%. E você vai ver que no longo prazo, na sua empresa, se você começar a anotar esses dados, essas taxas elas vão se manter no longo prazo, né? Você vai ver que a performance do seu funil de vendas ela vai seguir bem a estatística, né? E das 200 reuniões, 100 eu consegui transformar em propostas enviadas, uma taxa de conversão de 50%. Mais das 100 propostas enviadas, eu fiz 10 vendas, então eu tenho 10% de conversão de propostas transformadas em vendas. Então vamos exemplificar aqui. Eu tive uma queda de conversão pela metade. Agora eu faço 5 vendas só dos meus 1.000 contatos iniciais, né? Por que isso aconteceu? Nesse caso aqui, se eu olhar para minhas taxas intermediárias, eu vou ver que antes eu transformava 1.000 leads em 200 reuniões. Agora eu só transformo 100. Então eu tive uma queda nessa conversão intermediária para 10%. Ela caiu pela metade. O resto do funil funcionou bem. Então, de nada adiantaria, por exemplo, nesse caso, eu melhorar o texto da minha proposta, ou então melhorar o timing no qual a proposta é enviada, capacitar melhor o gerente comercial que vai enviar a proposta. Onde eu estou errando? Eu estou errando porque eu não estou marcando reunião, né? Talvez poderia também pensar em melhorar a qualidade da reunião, montar uma apresentação melhor, e não surtiria efeito nesse funil, porque a minha perda realmente foi antes da reunião. Dos 1.000 leads que eu fiz, eu não marquei as 200 reuniões necessárias para chegar às 10 vendas, eu marquei só 100.
Então o que pode estar acontecendo? O meu time comercial pode estar em overflow, né? Pode estar ocupado com outras atividades e não com as principais, que seriam marcar as reuniões. Eu tenho que entender o que está acontecendo entre esse contato inicial e a reunião que está me gerando essa perda. Já nesse exemplo, eu tive a mesma queda de conversão, de 1.000 leads para 5 vendas. Mas eu consegui marcar as 200 reuniões. Onde eu errei? Na hora de enviar as propostas. Eu não enviei as propostas. Então a minha queda na conversão foi na hora de transformar reuniões em propostas. O que pode ter acontecido? Eu marquei reuniões com os leads errados. São leads que não estavam preparados para receber proposta. Ou então a minha equipe comercial papou mosca, não enviou as propostas no tempo certo. Então é muito importante eu saber onde está o gargalo e tentar corrigir ele. Uma última dica que eu vou dar nesse tópico da palestra é que vocês marquem os tempos entre as etapas do funil e tentem encurtar elas mantendo um contato. Né? A gente sabe que entre essas etapas do funil existe um tempo médio. Né? Então, nesse exemplo aqui, as reuniões eu tenho marcado 10 dias depois de ter o contato inicial com o possível cliente, com o prospect. As propostas eu estou enviando 5 dias após a reunião, mas eu só estou fechando as vendas 20 dias depois da proposta. Então esse prazo é mais longo, 20 dias. Depende muito da empresa, né? Tem empresa que demora 6 meses para fechar um projeto. Mas mesmo assim, se o prazo de uma etapa para outra destoa muito das outras, tenta entender também o que está acontecendo ali. E se isso for inerente ao seu negócio, realmente essa etapa ela demora mesmo, é normal, entra em contato com o cliente, define uma meta de dias para você entrar em contato com o cliente. Eu só vou vender 20 dias depois da proposta, mas de 5 em 5 dias eu vou entrar em contato com ele para perguntar se está tudo bem, se ele está com a proposta em mãos, se há algo mais que eu possa fazer para ajudar ele, para mostrar interesse em fechar o projeto, que você está ansioso para começar aquele projeto. Eu te garanto que a sua taxa de conversão vai melhorar. Então, quais insights nós podemos tirar sobre o funil de vendas? Primeiro, pense nas etapas do funil ao formular suas metas. Eu não posso chegar de um mês para o outro e falar, eu vou dobrar o número de vendas. Mas eu preciso entender antes quão alocado o meu time comercial está em cada etapa. Será que eles já estão gastando 100% do tempo deles nas reuniões e propostas atuais? Se eu dobrar o número de vendas, sem otimizar o meu funil, sem ter nenhuma ideia brilhante que vai melhorar minhas conversões intermediárias, obviamente eu vou ter que dobrar o número de leads, dobrar o número de reuniões, dobrar o número de propostas enviadas. Então eu vou ter que aumentar o meu time se eu não tiver nenhuma ideia. Então quando você for formular suas metas, pensa no que dá para melhorar antes, onde está o gargalo, e tentar resolver ele de forma, sim, eu vou dobrar o número de vendas porque eu resolvi isso aqui na reunião e tornei meu processo de vendas mais fácil, mais rápido. Quando houver uma queda na conversão, procure o gargalo antes de agir. É muito comum o dono da empresa falar para o diretor comercial, para o gerente, o que houve? Caiu, quero fechar mais venda. E não tentar entender por que caiu. Né? Tenta entender, senta com ele e mostra para ele, você perdeu performance na transformação de reuniões em propostas. O que a gente estava fazendo antes que a gente não está fazendo mais? E aí sim vocês atuem em cima disso. E quando o tempo entre etapas é longo, mantenha contato com o prospect. Né? Não deixa passar mais de uma semana sem falar com ele. Aí vai depender da realidade da sua empresa. Né? Se for uma empresa com um ciclo mais longo, tenta entrar em contato todo mês. Mais rápido, tenta entrar em contato mais frequentemente. Sempre de forma cordial, né? Também não é aquele contato chato, vai ligar para ele 7 da manhã, e aí, como é que tá a proposta? Vamos lá, vamos fechar. Não, liga no horário comercial mesmo, então manda só um e-mail, que é menos invasivo, só para mostrar que você está interessado, para não deixar o contato esfriar, senão ele vai colocar a sua proposta lá embaixo na lista de prioridades dele. Então, aprendizado número 1, o ciclo de vendas é muito mais do que definir uma meta e tentar vender. Você precisa atuar sobre cada etapa do seu funil de vendas.
Bom, nós vamos falar agora sobre como buscar melhores oportunidades. Né? Então, a primeira coisa é, você já tem uma base de clientes, né? Já tem pessoas que compraram com você. Então, primeiro passo para você mapear suas oportunidades no mercado é buscar padrões dentro da sua base de clientes. Nem todo mundo está apto a entrar no seu funil. E quem já está lá dentro, já passou por todas as etapas e completou. O que eles têm em comum? Né? O que levou eles a fecharem com a sua empresa e outros clientes não? Eu vou dar E aí, para você conversar com a sua base e tentar entender mais deles, faça pesquisas. Eu estou dando um exemplo aqui dessa ferramenta, o SurveyMonkey. Ela serve para você montar questionários e aí você dispara por e-mail mesmo para a sua lista de clientes e vai tentando mapear a característica deles. Eu vou dar um exemplo aqui sobre a luz. Uma vez a gente fez uma pesquisa perguntando o cargo de todos os nossos clientes. E a gente percebeu, aqui a última coluna é a conversão. Olha como a conversão ela varia de acordo com o cargo, né, do cliente. Então o presidente, CEO, o diretor, vice-presidente, consultor e dono, sócio de empresa são as nossas maiores conversões. Eles têm mais de 10% de conversão no funil, no nosso funil de e-commerce, no nosso caso é o e-commerce. Então, eu já achei um ponto aqui que eu tenho que explorar quando eu for procurar novas oportunidades. Onde é que eu encontro presidentes e CEOs de empresa? Onde é que eu encontro donos e sócios de empresa? Onde eu encontro diretores, consultores? Né? Quanto mais gerencial o cargo, mais ele tem potencial de comprar com a minha empresa. Então usa lá o SurveyMonkey e tenta achar esses padrões. Claro que a gente tentou várias coisas antes. A gente perguntava quem tem interesse em finanças, recursos humanos, estratégia, e a gente não achou padrão nenhum. A gente já perguntou várias coisas, tamanho de empresa, e nada tinha uma correlação, mas uma hora você vai achar o ponto certo onde procurar, e no nosso caso foi o cargo de empresa. Para você pode ser a idade, por exemplo, pode ser mesmo perfil, coisas que a pessoa gosta, o que ela busca na internet, onde ela consome informação. Você vai surpreender como os seus clientes têm coisas em comum. E a partir daí você mapeia onde encontrar seu público. Né? Definir que meu público é um público gerencial, é um público que ocupa cargos de confiança, cargos gerenciais. Então eu vou mapear quem tem conteúdo, né, que tem sinergia com o meu público e vou divulgar lá. Nesse exemplo aqui é o site administradores.com, né, é um site de conteúdo sobre administração, e a gente sabe que lá, eu sei, né, fazendo minha pesquisa de mercado, que muitos donos de empresa, gerentes, diretores consomem conteúdo ali. Então eu coloquei um banner da planilha de fluxo de caixa no topo dessa página. Negociei com ele. Aqui, aliás, é através do Google, né? Esse banner aqui, eles têm uma rede de display na qual você coloca o seu banner em vários sites associados. Mas foi mais fácil para mim, para eu colocar o banner aqui, a partir do momento que eu já sabia que o Administradores seria uma boa fonte de vendas para mim. Eu procurei ele na ferramenta do Google e coloquei o nosso banner. Aqui um outro exemplo, né, Google AdWords, né, que é publicidade na busca de palavras-chave do Google. A gente percebeu que os cargos mais gerenciais, donos de empresa, diretores, presidentes, quando eles chegam até a gente pesquisando dúvidas de gestão no Google. Então, nesse caso aqui, como fazer o fluxo de caixa, o primeiro anúncio é a nossa planilha de fluxo de caixa. E por último, concentrar o seu esforço de venda. Né? Descobrimos que o cargo é importante para a gente. Todo lugar onde a gente consegue leads, a gente já pergunta o cargo antes. Por quê? Se o cara for diretor, dono de empresa, consultor, presidente, eu vou concentrar muito mais o meu esforço de venda em cima dele. Os outros caras eu vou até mandar um e-mail, vou ligar, mas o presidente, o dono de empresa, o consultor
E o diretor eu vou fazer muito mais esforço. Então é isso que talvez esteja faltando no seu ciclo de vendas. Né? Por mais que ele seja offline, né? Eu estou mostrando aqui o exemplo do meu que é online, você consegue tirar algumas informações no primeiro contato. E aí sim fazer um pré-filtro. Ah, esse cara aqui respondeu coisas que não tem nada a ver com quem compra comigo geralmente. Vou deixar ele aqui em stand-by e vou focar nas pessoas que têm sinergia com os caras que já são meus clientes, porque eles têm muito mais potencial de fechar negócio comigo. Então, quais insights que podemos tirar sobre o enriquecimento de leads? Primeiro, procure características e interações padrões na sua base de clientes. Né? Interações, principalmente para mim, que sou um negócio online. Né? Se o cara baixou uma versão demonstrativa da planilha, o que ele fez na minha página. No caso de um ciclo de vendas mais offline, principalmente procurar características. Idade, sexo, cargo, tamanho da empresa, se for B2B, né, no caso, se for B2C, outras coisas, qual conteúdo consome na internet, quais blogs costuma visitar, enfim, e tem coisas offline também, né? Eu, por exemplo, posso divulgar em associações, associação dos donos de empresas de transportes, por exemplo. O céu é o limite. A partir do momento que você entendeu a sua base de clientes, o céu é o limite para prospecção. E vá atrás de quem possui esses padrões e ainda não é seu cliente, como eu falei. Uma hora que eu já entendi quem é o meu cliente, eu posso procurar semelhantes no mercado. E por último, pergunte informações no momento do cadastro e concentre o esforço da sua equipe de vendas nos grupos de maior potencial. A gente sabe que os recursos da empresa são limitados e a área comercial não é diferente. Se eu mandar eles gastarem o mesmo esforço com todos os leads, provavelmente eles vão dar menos atenção a leads com maior potencial. E isso pode prejudicar o meu funil de vendas. Então eu já tenho que entender no momento do segundo contato ou de marcar a reunião quem tem maior potencial e priorizar esses caras. Então, o aprendizado número 2 de hoje: os recursos humanos do comercial são limitados, como qualquer outros. Garanta que eles estão focando pelo menos 80% do esforço nos leads certos, para não deixar as suas maiores oportunidades de venda de lado. Então, assim, se você gostou, se identificou, concorda que a sua empresa precisa melhorar no controle do funil de vendas, eu recomendo para vocês a planilha de prospecção de clientes. Essa é a melhor ferramenta que você pode usar para controlar suas negociações por 4 motivos. Você tem a capacidade de analisar por vendedor, por produto ou serviço, por cliente, por área de venda e por processo de negociação. Capacidade de elaborar metas por vendedores, por área de venda e gerais. Capacidade de registrar personalizadamente o seu processo de venda específico e todas as variações. Eu trabalho com mais reuniões. Você consegue colocar lá quantas reuniões você quiser. Eu trabalho por contato por telefone. Você também consegue colocar isso lá e monitorar dessa forma. O meu ciclo varia bastante. Também você consegue trabalhar assim, você consegue trabalhar dessa forma também. E ele tem funcionalidades complementares como CRM, Client Relationship Management, que é a gestão de relacionamento com clientes, e controle de comissionamento. Então é isso, gostou? Entra no site da Luz, só digitar luz.vc no seu navegador. E obrigado, pessoal. Se você ficou com dúvidas ou quer bater um papo, entra no nosso site luz.vc, tem uma janelinha de chat lá, só conversar com a gente vai responder em horário comercial, a gente responde na hora. Nosso blog tem bastante artigos sobre gestão de empresas, não só de vendas, mas finanças, recursos humanos, estratégia, operacional. E o nosso contato é contato@luz.vc. É só mandar um e-mail que a gente responde no máximo no dia seguinte. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos sobre gestão de empresas, seja qual for o tema, inscreva-se no canal da Luz no YouTube. Você vai achar muitas palestras como essa, além de vídeos mais rápidos, vídeos sobre as nossas planilhas, enfim, todo tipo de palestra sobre gestão de empresa a gente coloca lá. Se quiser dar aquela força, a gente faz esse conteúdo pensando com muito carinho em vocês. Compartilhe nas redes sociais. Obrigado.